Olá, meus queridos alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Que é a professora Geice, para darmos início a mais uma aula de arte. Vamos lá? Vamos pegando o nosso livro, vamos abrir na página 47. Na aula de hoje, nós vamos dar início ao capítulo 4 do nosso livro, tá bom? Que tem o título aí de A Arte como Representação. Nesse capítulo, nós vamos falar um pouco sobre o teatro, conhecer mais, né, essa linguagem artística que é o teatro, as artes cênicas. Durante esse capítulo, nós iremos promover a comunicação corporal, a espontaneidade, integração, concentração e dentre outras habilidades que o teatro nos proporciona, né? Vamos também organizar e sintetizar o pensamento, estabelecer contato com personagem, local, ação e conflitos dramáticos. Iremos elaborar roteiros, iremos escrever as nossas peças teatrais e também iremos compreender a expressão corporal como uma forma de arte, tá bom? Então, dando início aqui ao nosso capítulo 4, nós temos aí algumas imagens, né, que demonstram aí o nosso belíssimo carnaval aqui do Brasil, né, essa manifestação cultural que é o carnaval brasileiro. As imagens dizem o seguinte: o Brasil é palco para o mundo durante seu carnaval. São Paulo e Rio de Janeiro são responsáveis por atrair a atenção de muitas pessoas para vislumbrar as apresentações das escolas de samba. Todo ano, o Brasil e o mundo param para testemunhar um belíssimo espetáculo que ocorre no Rio de Janeiro e em São Paulo. Mas a gente sabe que não é só nessas cidades, né, gente? Que praticamente no país inteiro tem algum tipo, né, de manifestação durante o período do carnaval. Mas cada região com as suas particularidades, com as suas próprias culturas, com o seu modo, né, de fazer a sua festa durante o carnaval. Comunidades se reúnem para transformar histórias em pura dança e poesia, misturando os aspectos do teatro, como texto, música, palco e plateia. As duas cidades centralizam um dos carnavais mais bonitos do mundo. A união de culturas e povos que deram origem a esta expressão popular, que se difundiu no mundo como uma representatividade brasileira, simboliza os aspectos identitários desse povo a esta terra que pertence. Bem, então nós podemos dizer, gente, que o carnaval é uma época propícia para que a gente possa representar, para que a gente crie personagens, conte histórias, né? Porque no carnaval as pessoas se fantasiam, as pessoas usam máscaras, as pessoas fazem coisas que normalmente elas não fariam, né? E não fazem no decorrer dos outros dias do ano. Então o carnaval é uma época, sim, que as pessoas estão ali representando, estão encenando, né? Sendo personagens, sendo figuras e coisas que elas normalmente não são, tá bom? Então, por isso essa ligação aí do carnaval com a representação, com o teatro, né? Porque o carnaval é propício a isso, tá bom? E já que nós estamos falando de teatro, que tal a gente, né, pensar como seria se nós resolvêssemos fazer uma peça teatral? Vocês sabem a diferença entre monólogo e diálogo? Não sabe? Pois o nosso livro ele explica muito bem, certo? No livro ele diz, no palco o artista pode ser quem ele quiser. Com o rosto pintado e uma roupa específica, pode ser palhaço, rei, policial, super-herói. Basta juntar seus amigos, uma plateia e colocar a imaginação para alçar voo, né, para fluir. Então, tudo que você precisa é de um personagem, um cenário e a sua plateia, né? Um texto que você vai representar e a sua plateia. Então, monólogo, certo? A expressão monólogo vem do grego monos, que significa um, né? Que somado a logos, que significa palavra, fica aí com o significado de a fala de uma pessoa só. Já a palavra diálogo, né? Que quer dizer dia mais logos. Dia significa dois, logos significa palavra. Então, fica com o significado de a palavra entre duas pessoas. Usados no âmbito teatral, né, no mundo do teatro, disse que monólogo é o texto em que o ator fala consigo mesmo e com a sua consciência. Ou seja, não tem outra pessoa falando com ele na peça. Entendeu? O ator ele fala sozinho,
fala com a sua própria consciência, ele mesmo pergunta, ele mesmo responde. Então, isso é um monólogo, né? O seu pensamento fala, e nesse fluxo de pensamento há a cartase, que é o momento em que há uma liberação de sentimentos entre o ator e a plateia, condicionando assim o ato teatral. Já no diálogo, né, o teatro dialogado é aquele em que há mais de um personagem no palco e esses personagens interagem entre si de alguma forma. Entenderam aí a diferença entre monólogo e entre diálogo, certo? Lembrando então que no dia 13 de julho, na próxima semana, daqui a 2 semanas, vocês irão me apresentar um monólogo. É, isso mesmo, a pedido de vocês, certo? Vocês vão preparar um roteiro, vão preparar o seu cenário, a sua caracterização, conforme você quiser, com o tema que você quiser, e vocês vão apresentar individualmente, como é um monólogo, né? Então dá para fazer individual, vocês vão me apresentar esse monólogo, tá certo? De forma ao vivo, remota, virtual aqui. Então se preparem, eu tenho certeza que vocês são capazes de apresentar belíssimas cenas, tá bom? Belíssimos trabalhos. Na página 49, tem alguns textos falando um pouco sobre o teatro e os elementos que constituem essa linguagem. Vamos lá. O texto 1 fala: o teatro era o povo cantando livremente ao ar livre. O povo era o criador e o destinatário do espetáculo teatral, que se podia chamar de canto ditirâmbico, né, que é uma poesia lírica escrita para ser cantada por um coro de 50 membros em cerimônias, em homenagem ao deus Dionísio, de onde se originou a tragédia grega, né? Era uma festa onde todos podiam participar. Então ele fala um pouco de como era o teatro, né, na antiguidade, né? O texto 2 fala: no teatro dramático ou declamado, são essenciais 3 elementos. Quais são esses 3 elementos? O ator, o texto e o público. O fenômeno teatral não se processa sem a conjugação dessa tríade. É preciso que um ator interprete um texto para o público, ou se quiser alterar a ordem, né, em função da raiz etimológica, o teatro existe quando o público vê e ouve um ator interpretando um texto, não é assim? E o texto 3 fala o seguinte: o teatro, ao longo dos séculos, tem sido definido de 1000 maneiras diferentes. De todas as definições, a que parece mais simples e a mais essencial é a definição dada por Lope de Vega. O teatro é o combate apaixonado de 2 seres humanos em cima de um tablado. 2 seres e não um só. Porque o teatro estuda as múltiplas relações entre homens e mulheres vivendo em sociedade e não se limita à contemplação de cada indivíduo sozinho, solitário, né, de forma isolada. Teatro é conflito, contradição, confrontamento, enfrentamento. Os monólogos só serão teatrais, só será teatro, se o antagonista estiver pressuposto, embora ausente, se na sua essência estiver presente, certo? Então, esses 3 textos falam um pouco aí, né, dos elementos que os autores consideram principais do teatro, né? Trazem falas e pontos de vista que se complementam no objetivo aí de dar uma definição para o que é teatro, tá ok? Então, na página 50, 51 e 52, tem algumas atividades para nós realizarmos a respeito desses textos, certo? Falando sobre o teatro. No dia do nosso encontro ao vivo, nós iremos realizar, irei tirar dúvidas, iremos responder juntos, tá bom? A fim de que a gente possa encontrar as melhores respostas e entender melhor um pouco sobre esse mundo tão grande, lindo e maravilhoso que é do teatro, tá bom? E se preparem para a nossa apresentação. Não esqueçam, dia 13, vocês vão apresentar para mim um monólogo, tá bom? Preparem os temas, estudem suas falas, tá bom? Para que todos façam uma apresentação belíssima. Então, até lá, estou ansiosa para ver vocês atuando, tá certo? E a gente matar um pouco da saudade também, tá bom? Então, um beijo, até a próxima aula.